Ela dizia que o bebê reborn era o próprio filho. Escondia ele no porão. Alimentava. Cantava para dormir. Conversava com ele como se estivesse vivo. E jurava, ele me responde, mesmo que vocês não escutem. Mas quando uma assistente social apareceu, e os vizinhos começaram a ouvir choro de madrugada, o que parecia delírio ganhou outro peso. Porque em meio a diários antigos, gravações esquecidas e uma caixa enterrada no chão, algo começou a surgir. Será que Lucas realmente morreu? Ou parte dele ficou ali, esperando ser chamado pelo nome? Esta é a história de Mirna, uma mulher que perdeu tudo, mas se recusou a aceitar o fim. E que, ao reabrir o porão onde guardava suas lembranças, encontrou algo muito mais profundo do que um boneco de vinil. Luto, culpa, loucura ou redenção? Prepare-se para mergulhar numa narrativa intensa, carregada de dor, mistério e emoção. Mas antes de começar, inscreva-se no canal Caso Real Narrado. E ative o sininho, porque aqui, a verdade mora nas entrelinhas. E nem sempre, o que parece só um boneco, é apenas isso. A madrugada estava particularmente fria naquela terça-feira. As ruas do bairro eram silenciosas, com exceção da brisa que fazia as folhas dançarem na calçada da casa número 9. Ali, onde as luzes sempre permaneciam apagadas, algo incomum aconteceu. Dona Nair, vizinha da frente, foi a primeira a ouvir. Um som agudo, delicado, insistente, como o choro de um bebê. Deve ser alguma televisão ligada, resmungou, puxando o cobertor até o queixo. Mas o som não cessou. Ao contrário, parecia vir de dentro da casa de Mirna, a mulher solitária que há anos vivia ali, quase como um fantasma. Poucos se lembravam de tê-la visto fora de casa. Alguns diziam que ela teve um filho. Outros, que nunca teve ninguém. Mas todos tinham certeza de uma coisa. Desde que o marido morreu, Mirna se tornou uma sombra, discreta, pálida e assustada com o mundo. Naquela noite, porém, não era Mirna quem chamava a atenção. Era o choro. Pouco depois das 2 da manhã, o som parou abruptamente. E o silêncio que se seguiu foi ainda mais incômodo. Dentro da casa, Mirna tremia. Não de frio, mas de um medo antigo. Carregava o bebê reborn nos braços como se fosse carne e osso. Enrolado em um cobertor azul claro, com olhos de vidro que brilhavam sob a luz fraca da vela, ele parecia observá-la. Xi, mamãe tá aqui, meu amor, ninguém vai nos separar. Nunca mais. Ela repetia essas palavras como uma prece. Como um escudo. Com os pés descalços e passos curtos, desceu lentamente a escada de madeira até o porão. A cada degrau, o rangido fazia seu coração apertar. O porão era seu santuário e sua prisão, o único lugar onde sentia que ainda tinha controle, onde o passado parecia menos cruel. Lá embaixo, o quarto improvisado do bebê tinha tudo: um berço antigo, móveis infantis restaurados, bichinhos de pelúcia, móveis girando no teto, e paredes pintadas com delicadas nuvens azuis. Um pedaço de céu escondido sob a terra. Mirna deitou o reborn no berço com carinho, ajeitou os cabelos de vinil, e beijou-lhe a testa fria. Depois, olhou em volta e sussurrou: "Você é meu presente, você voltou para mim." Ela se afastou lentamente, apagando a vela antes de subir. Mas assim que fechou a porta do porão, o choro voltou. Só que ela não estava mais lá embaixo. E dessa vez, não havia mais vela acesa. Na manhã seguinte, a movimentação no bairro parecia mais agitada que o normal. O som do choro que ecoara durante a madrugada não passou despercebido. E no bairro onde qualquer cochicho virava novela, aquela era a manchete do dia. "Juro por Deus, era choro de bebê", exclamava Dona Nair, segurando uma xícara de café com as 2 mãos trêmulas. Achei que estava ficando doida, mas depois vi a Lourdes mexendo as cortinas dela também. "Eu ouvi também, Nair. Lá pelas 2 e pouco", confirmou Lourdes, da casa ao lado. "Mas como, gente? Ela mora sozinha. A última vez que vi alguém entrando lá foi, sei lá, no enterro do marido." Os boatos começaram a ganhar forma como uma sombra se espalhando. Uns diziam que Mirna tinha adotado um bebê em segredo. Outros falavam em neto escondido. E os mais ousados, murmuravam sobre pacto ou loucura. Dona Nair, que se orgulhava de ter sido enfermeira por quase 30 anos, dizia com convicção: aquilo não era gato, nem televisão. Era um recém-nascido. Aquilo era choro de alma viva. Enquanto isso, dentro da casa de número 9, Mirna observava tudo pela fresta da cortina. A xícara em suas mãos estava vazia há tempo, mas ela não percebia. Seus olhos estavam fixos nas vizinhas, nas conversas em voz baixa,
nos olhares desconfiados. Ela sabia. Sabia que logo começariam a fazer perguntas. Eles querem me tirar você, sussurrou para si mesma, olhando para a porta fechada do porão. Eles querem fazer de novo. Uma batida na porta a fez estremecer. Toque, toque, toque. Myrna congelou. O coração batia descompassado, a boca secou. Toque, toque, toque. Dona Myrna? Chamou uma voz feminina do outro lado. Sou eu, Dona Nair, tá tudo bem por aí? Myrna não respondeu. Nem se mexeu. Ficou ali, estática, como uma boneca esquecida em pé na sala. As batidas continuaram por mais alguns segundos, depois silêncio. Ela só respirou aliviada quando ouviu os passos se afastando. Mais tarde, naquele mesmo dia, Nair decidiu ligar para o CRAS, o Centro de Referência de Assistência Social. Disse que estava preocupada com a vizinha. Que havia barulho de criança, mas ninguém nunca viu criança nenhuma. Pode ser um caso de negligência, ou algo mais sério. A senhora é idosa e vive sozinha, explicou o atendente com voz serena. Vamos agendar uma visita domiciliar, tudo bem? Dona Nair desligou sentindo que tinha feito a coisa certa. Mal sabia ela, que o que existia naquela casa ia além do que qualquer assistência social poderia resolver. No porão, o bebê reborn estava deitado no berço. Sozinho. Mas os olhos dele pareciam ligeiramente voltados para a escada. Como se esperasse alguém. Durante anos, a casa número 9 fora apenas mais uma entre tantas do bairro. As janelas sempre fechadas, as luzes apagadas antes das 20 horas, e uma mulher solitária que raramente era vista. Mas agora, todos queriam saber, quem era, afinal, a mulher da casa 9? Myrna caminhava pela casa em silêncio, como quem pisa em terreno sagrado. Cada móvel tinha seu lugar. Cada item carregava uma memória. Na estante, havia uma fileira de álbuns antigos. Fotos amareladas de um passado que ela evitava encarar. Mas, naquela manhã, algo a fez puxar um deles. Suas mãos trêmulas abriram a capa de couro gasto, revelando o que ela fingia ter esquecido. Lá estava ele. Lucas. Olhos vivos, sorrisinho torto. O bebê real. O que nasceu. O que morreu. Você era tudo, sussurrou, encostando os dedos no plástico empoeirado da foto. Eu só queria mais tempo. As lágrimas vieram sem esforço. Escorriam com a naturalidade de quem chora todos os dias, mesmo que em silêncio. Desde a morte de Lucas, Myrna se isolou. O marido, incapaz de lidar com a dor dela e com a própria culpa, mergulhou no álcool. Um acidente de carro o levou pouco tempo depois. Desde então, a casa número 9 era só dela. Mas Myrna nunca acreditou que Lucas havia morrido por completo. A ausência de um corpo, o enterro feito às pressas, o caixão lacrado, sempre deixaram nela a sensação de que algo havia sido tirado. Escondido. Foi por isso que, anos depois, quando viu aquele bebê reborn na vitrine de uma loja de antiguidades no centro, algo dentro dela despertou. Ele era idêntico. O mesmo olhar. A mesma covinha na bochecha esquerda. Mesmo que ninguém mais visse, ela viu. E ela sentiu. A vizinhança só sabia que ela havia mudado. Alguns diziam que surtou. Outros, que entrou em luto e nunca mais saiu. Mas ninguém sabia o que acontecia lá dentro. Que Myrna passava horas no porão, balançando o reborn nos braços enquanto cantava canções de ninar. Que ela lavava suas roupas à mão, aquecia mamadeiras com água morna e contava histórias para ele dormir. Nem mesmo o carteiro, que toda semana via Myrna recebendo pacotes com roupinhas de bebê, cobertores, livros infantis, ousava perguntar. Ela se tornará uma incógnita. Um sussurro. Um tabu. E agora, com o choro ouvido pela vizinhança, o véu que protegia sua ilusão começava a se rasgar. Naquela noite, Myrna notou algo em seu caderno marrom, de capa dura, que guardava trancado na gaveta do criado mudo. Hoje ele chorou sozinho. Eu estava no andar de cima. Eu sei que ele precisa de mim mais do que nunca. Eles querem me tirar ele, mas não vou deixar. Eu sou a mãe. A verdadeira. A única. E vou protegê-lo. Nem que seja a última coisa que eu faça. O porão sempre foi o lugar mais temido da casa, mesmo antes de tudo acontecer. Até mesmo quando Lucas era um bebê de verdade, Myrna evitava aquele espaço. As tábuas rangiam de forma diferente ali. O cheiro de madeira úmida, misturado com mofo e silêncio, parecia congelar o tempo. Mas foi lá que ela escolheu reconstruir o que a vida destruiu. Naquela manhã, Myrna acordou com um pressentimento estranho. Os olhos abertos antes do sol nascer. O coração apertado. Desceu as escadas lentamente,
carregando a lanterna em uma mão e a chave do porão na outra. O cadeado era antigo, com ferrugem ao redor. Mas Myrna fazia questão de mantê-lo ali, não para manter as pessoas fora, mas para manter o mundo fora. Girou a chave com dificuldade. A porta rangeu, e o cheiro familiar invadiu suas narinas como um alívio. Mamãe chegou, meu amor, disse em voz baixa, ainda que o Rebor estivesse imóvel no berço, do mesmo jeito em que ela o havia deixado na noite anterior. Tudo parecia igual. Os móveis arrumados, os brinquedos alinhados, o móbile girando devagar sob a brisa leve que passava por uma pequena janela gradeada no alto da parede. Mas então, ela notou. O urso de pelúcia azul estava no chão. Ela não se lembrava de tê-lo deixado ali. E Myrna era meticulosa com tudo. Cada objeto, cada dobra de cobertor, cada posição do berço tinha um motivo. Nada era deixado ao acaso. Pegou o ursinho com cuidado. Ele estava úmido. Como se tivesse sido molhado. Como se tivesse lágrimas. Myrna engoliu seco. Não tenha medo, meu anjo, disse, tentando controlar o tremor nas mãos. Mamãe não vai deixar ninguém nos machucar. Ela fechou a porta do porão com mais força dessa vez. Trocou o cadeado por outro, mais reforçado, e escondeu a chave dentro de uma lata de biscoitos no armário da cozinha. Naquela mesma tarde, 2 agentes do CRAS chegaram ao bairro. Tinham recebido uma denúncia anônima e decidiram fazer uma visita de rotina. Boa tarde, senhora Myrna. Somos do Serviço de Assistência Social. Gostaríamos de conversar com a senhora um momento, pode ser? Myrna abriu a porta com um sorriso pálido, educado, mas com os olhos inquietos. O tipo de sorriso que não chega aos lábios, nem muito menos ao coração. Claro, entrem. Os 2 agentes, uma mulher de voz suave e um homem mais jovem, com olhar observador, entraram na casa, sem imaginar que estavam pisando em um terreno que não seguia as mesmas regras do resto do mundo. Enquanto isso, no porão trancado, algo se movia. Leve. Quase imperceptível. O móbile parou de girar. E no silêncio denso, por apenas um segundo, ouviu-se um suspiro. Que bom que a senhora nos recebeu, dona Myrna. Algumas vizinhas estavam um pouco preocupadas, disseram ter ouvido sons de bebê durante a noite passada, disse a agente Clara, com uma voz treinada para soar acolhedora. Myrna manteve o sorriso, mas seus dedos se entrelaçavam com força por trás do avental. Ah, vizinhas, gostam de imaginar coisas. Talvez tenham confundido com algum som da TV, ou de algum gato por aí. Clara trocou um olhar rápido com o colega, Rafael, que se limitou a notar algo no bloco. Ele observava a casa, limpa, bem cuidada, mas havia algo nos detalhes. Pequenos quadros infantis na parede. Um porta-retrato antigo com um bebê sorrindo. Uma mamadeira seca sobre a pia. A senhora vive sozinha? Ele perguntou. Sim. Desde que meu marido faleceu. E, tem algum bebê sob seus cuidados atualmente? Myrna hesitou. 1 segundo. 2. Mas cada segundo de silêncio parecia um abismo. Não, respondeu, mais firme do que esperava. Não tenho criança nenhuma aqui. Clara sorriu com doçura. Entendemos, dona Myrna. É só uma visita preventiva. Faz parte do nosso protocolo. A senhora se incomodaria se dessemos uma olhadinha rápida na casa? Nada invasivo, só para protocolar. Myrna travou. Por um momento, seus olhos se moveram sutilmente em direção à porta da cozinha, onde, do outro lado, escondido sob o chão de madeira, estava o acesso ao porão. Trancado. Seguro. Claro, podem olhar. Mas não tem nada demais aqui. Só uma casa velha com uma mulher cansada dentro. Os agentes percorreram a sala, os 2 quartos, a cozinha. Tudo estava em ordem, embora a presença de pequenos itens infantis fosse notada e registrada mentalmente. Uma cadeirinha de balanço antiga no canto. Um abajur com nuvens pintadas. Um pacote de fraldas fechado sobre o armário. A senhora tem netos? Clara perguntou, de forma casual. Não. Mas gosto de manter algumas coisas por apego, são lembranças. De um filho? Myrna não respondeu. Quando finalmente foram embora, Clara deixou um cartão com telefone e uma frase que parecia simples, mas que continha peso. Se a senhora precisar conversar, estamos aqui. Às vezes, a gente só precisa ser ouvida. Myrna fechou a porta. Trancou-a e encostou a testa contra a madeira e ficou ali, parada, por longos minutos. Até o silêncio da casa voltar a envolvê-la. No porão, mais tarde, ela sentou-se ao lado do berço. A luz da lanterna iluminava o rosto do bebê Rebor,
perfeitamente imóvel, mas assustadoramente expressivo àquela altura. Eles vieram por você, disse, com voz embargada. Mas eu nunca vou deixar. Nunca. Ela pegou a boneca nos braços, sentindo-lhe o peso artificial. Mas para Myrna, era real. Você é tudo que me resta. Beijou-lhe a testa. Os olhos de vidro pareciam ainda mais profundos à luz fraca. E então, um barulho. Fraco. Seco. Atrás dela. Algo caiu da prateleira. Myrna se virou de súbito. Não havia ninguém. Mas a boneca de pano, que sempre ficava ao lado do berço, estava agora no chão. De costas. Braços estendidos. Ela pegou e olhou em volta. Os olhos trêmulos. A respiração presa. Está tudo bem, mamãe tá aqui. Mas dentro dela, algo começava a estremecer. Porque a boneca de pano estava molhada. E o chão embaixo do berço, também. No fim daquela noite inquieta, Myrna não conseguiu dormir. Cada som da casa, cada estalo da madeira, cada rajada de vento contra as janelas, soava como um aviso. Sentada na poltrona da sala, ela mantinha o bebê reborn nos braços, balançando com movimentos lentos, mecânicos, como uma mãe que já não sabe se embala a criança ou a si mesma. Eles estão tentando tirar você de mim, mas eu vou proteger você, custe o que custar. O relógio da parede marcava 3h27 da madrugada quando ela, tomada por uma sensação incontrolável, se levantou e foi até o quarto antigo do marido. Um cômodo que há anos permanecia fechado, com móveis cobertos por lençóis, o cheiro do passado impregnado nas cortinas grossas. Myrna caminhou até o guarda-roupa e puxou uma caixa de papelão esquecida no fundo. Dentro, cartas antigas, papéis amarelados, fotografias e um envelope selado. Era pequeno, e sobre ele estava escrito, com uma caligrafia conhecida demais. Para você. Só abra quando for a hora. Ela reconheceu a letra de Raul, seu falecido marido. A mesma caligrafia das anotações deixadas na geladeira, dos bilhetes de desculpa depois de tantas brigas. A mesma mão trêmula de quem carregava a culpa. Myrna sentiu um frio na espinha. Ficou ali parada, encarando o envelope, como se ele pudesse mudar tudo. E talvez pudesse. Sentou-se na beirada da cama coberta de poeira. Com mãos trêmulas, abriu o envelope. Dentro, um bilhete. O papel dizia: Myrna, me perdoe. Eu juro que fiz o que achei ser o melhor. Mas o bebê, ele nunca foi nosso. Você precisa aceitar. Ele se foi. Não existia mais nada ali. Aquele caixão estava vazio. Era só dor. As palavras bateram como um soco no estômago. Ela largou o bilhete no chão, o coração disparado. Os olhos ardiam. A respiração ficou curta. Mentira, você tá mentindo, você sempre mentiu pra mim. Ela se levantou, descontrolada, e correu até a cozinha. Acendeu uma das bocas do fogão, pegou o bilhete e o lançou às chamas. O papel se contorceu, virou cinzas. Ninguém vai tirar isso de mim, ninguém. Horas depois, ainda no escuro da cozinha, ela se ajoelhou, chorando baixinho. Mas o silêncio da casa foi rompido por algo novo. Não era choro. Era um sussurro. Baixo. Frágil. Quase humano. Mamãe. Myrna congelou. O som não vinha da sua cabeça. Vinha do porão. Ela se levantou em pânico, pegou a lanterna e correu até a porta trancada. Tirou o cadeado, abriu com mãos suadas, e desceu correndo os degraus, com o coração aos pulos. Meu amor, você me chamou? Você falou comigo? Lá embaixo, tudo parecia igual. O reborn no berço. O móbile parado. Os bichinhos de pelúcia imóveis. Mas o ar estava mais denso. Myrna se ajoelhou ao lado do berço, segurou o reborn e começou a chorar. Mas naquele momento, ela não chorava por medo. Ela chorava por alívio. Eu sabia que você era real. Na manhã seguinte, o céu estava carregado. Nuvens pesadas cobriam o bairro, como se o próprio tempo soubesse o que estava prestes a acontecer. Myrna não dormira. Seus olhos estavam fundos, a pele pálida. Ainda assim, ela caminhava pela casa com um ar sereno, quase maternal, enquanto aquecia uma mamadeira com leite morno e colocava no micro-ondas. O reborn estava no colo dela, vestido com um macacão novo, azul com estrelinhas bordadas. Myrna falava com ele como uma mãe amorosa, contando histórias de quando ele era pequeno, como se isso tivesse realmente acontecido. Como se ele tivesse crescido ali, sob aquele teto. Mas aquele dia seria diferente. Às 9 horas em ponto, a campainha tocou. Din-dom. Myrna parou.
O som da campainha ecoou fundo, gelado. Por um instante, ela fingiu não ouvir. Mas então, vieram as batidas. Toque, toque, toque. Dona Mirna? Sou eu, Clara, lembra de mim? Da assistência social. Vim fazer uma nova visita. Posso entrar? Mirna fechou os olhos por um segundo, apertando o rebor contra o peito. O cheiro artificial do vinil mesclava-se ao cheiro de lavanda do sabonete de bebê que ela usava para limpá-lo. Um cheiro reconfortante. Familiar. Protetor. Ela deixou o bebê no sofá, cuidadosamente coberto com uma manta branca, e foi até a porta. Abriu devagar. Clara sorriu. Estava sozinha desta vez, sem o colega. Um gesto calculado para demonstrar empatia. Bom dia, senhora Mirna. Eu queria apenas conversar. Algumas coisas chamaram nossa atenção na última visita. A senhora se incomodaria se a gente falasse um pouco mais, com calma? Mirna hesitou, mas abriu espaço para que Clara entrasse. A assistente social caminhou lentamente até a sala. Seus olhos pousaram diretamente na figura do rebor, enrolado na manta como um recém-nascido adormecido. Ele parece muito real, comentou, tentando soar neutra. Mirna se sentou ao lado do bebê e acariciou seu rosto de plástico com delicadeza. Ele é real, respondeu com firmeza. É meu filho. E está aqui, comigo. Onde deve estar? Clara respirou fundo. Estava acostumada a lidar com quadros complexos, mas aquele caso carregava algo diferente. Havia uma dor profunda por trás de tudo, e um tipo de convicção que ultrapassava o simples fingimento. Dona Mirna, posso lhe fazer uma pergunta difícil? Mirna assentiu com um leve movimento de cabeça. A senhora acredita, de verdade, que ele está vivo? A pergunta pairou no ar como uma faca. Mirna olhou para Clara com olhos marejados. Sorriu. Mas não era um sorriso qualquer. Era o sorriso de alguém que não tem mais dúvidas. Ele me chama, Dona Clara. Ele me chama quando estou longe. Ele chora quando está com medo. Ele ri quando eu canto. Você pode chamar isso de ilusão, de loucura, do que quiser, mas nenhuma mãe inventa o choro do próprio filho. Nenhuma. Clara manteve o silêncio por alguns instantes, então tirou da bolsa um pequeno folheto. Era de um centro terapêutico da região, especializado em luto e saúde mental. Estendeu a Mirna, com delicadeza. Talvez a senhora não precise enfrentar tudo isso sozinha. Eu posso ajudar, só peço que pense com carinho, tá bem? Mirna pegou o papel, olhou por 2 segundos, e o colocou sobre a mesa. Obrigada. Mas estamos bem. Nós dois. Na saída, Clara parou na calçada e olhou uma última vez para a casa número 9. Na janela, atrás da cortina, uma sombra observava. Mas não era Mirna. Era pequena demais para ser. A noite caiu pesada sobre a casa número 9. O céu escuro, sem estrelas, parecia sufocar a rua inteira. Nem os cães latiam. O bairro dormia em silêncio, menos uma casa. Mirna estava acordada. Sentada na beirada da cama, com o rebor cuidadosamente deitado sobre o travesseiro, ela escrevia em seu caderno marrom, o mesmo onde registrava seus relatórios de maternidade, como ela mesma chamava. Clara voltou. Está tentando me separar dele. Diz que quer me ajudar. Mas eu sei o que isso significa. Me lembro da última vez que quiseram me ajudar e levaram o Lucas embora. Nunca mais. Nunca mais. Fechou o caderno com firmeza e o guardou de volta na gaveta. Seus dedos estavam frios, a testa suada. Algo dentro dela crescia. Não era apenas medo, era desconfiança, paranoia, ou talvez instinto. Pouco antes das 3 horas da manhã, Mirna foi acordada por um som. Ela sentou-se na cama, o coração disparado. O som era como um sussurro arrastado, contínuo. Não vinha da janela. Não vinha da rua. Vinha de dentro da casa. Ela se levantou devagar, caminhando pelo corredor escuro, com a lanterna tremendo em mãos. Cada passo fazia o assoalho ranger sob seus pés descalços. O som parecia mais intenso conforme ela se aproximava da cozinha. Mamãe, mamãe. Ela parou em frente à porta do porão. O som vinha de lá. Mirna encostou a testa na madeira. Podia jurar que ouvia uma respiração. Fraca, mas presente. Como se alguém estivesse encostado do outro lado da porta, aguardando. Ela segurou o trinco, mas não teve coragem de abrir. Em vez disso, ajoelhou-se no chão, com a respiração entrecortada, e sussurrou de volta. Eu tô aqui, meu amor. Mamãe tá aqui. Silêncio. Então, algo arranhou a madeira, de dentro para fora. Um som seco,
como pequenas unhas raspando na porta. Mirna arregalou os olhos. Ficou imóvel, o ouvido colado na madeira. E ouviu, com clareza: "Mamãe, tô com frio." Ela caiu sentada no chão, as lágrimas escorrendo no rosto, mas sem um pingo de dúvida nos olhos. Na manhã seguinte, decidiu reforçar a segurança. Pregou tábuas por dentro da porta do porão, colocou 2 cadeados novos, passou fita isolante nas frestas e empurrou um armário contra a entrada. "É só para te proteger, meu amor", dizia, com os olhos em chamas. "É só até eles irem embora de vez. A gente vai ficar bem. Só nós 2. Como sempre foi." Mas no final daquela tarde, quando foi buscar a mamadeira no micro-ondas, algo a fez parar. No vidro embaçado da porta refletida, uma pequena silhueta. Pequena demais para ser sua. E na sala, o Rebor não estava mais no sofá. O silêncio naquela casa começava a adquirir um novo significado. Não era mais um silêncio de paz, mas de coisas que não são ditas, de verdades enterradas, de lembranças que insistem em voltar quando ninguém está olhando. Naquela noite, Mirna procurava desesperadamente pelo Rebor. Tinha certeza de que o deixará no sofá da sala, enrolado na manta. Mas agora, ele não estava em lugar algum. Revistou os cômodos, olhou sob as camas, dentro dos armários, atrás da poltrona. Nada. Seu coração batia forte. A mente oscilava entre a raiva e o pânico, mas havia também algo novo, uma suspeita. Como se a casa estivesse tentando lhe dizer alguma coisa. Foi então que ela se lembrou do sótão. Fazia anos que não subia lá. Desde o acidente. Desde o dia em que o marido desapareceu da sua vida. Ele sempre guardava coisas lá em cima. Papéis, caixas, objetos antigos. Mirna evitava aquele lugar. Era escuro, abafado, e cheio de lembranças que doíam. Mas algo dentro dela a empurrou até a escada estreita nos fundos do corredor. Subiu devagar, segurando a lanterna com firmeza. Cada degrau estalava sob seus pés, e o ar parecia mais denso a cada passo. Lá em cima, o sótão estava coberto por uma camada fina de poeira. As caixas estavam empilhadas, algumas rasgadas pelo tempo, outras intactas. Um cheiro de coisa esquecida preenchia o espaço. Mirna caminhou entre os objetos como quem pisa em território sagrado. Foi então que viu uma caixa de papelão com o nome Lucas escrito a caneta, em letras trêmulas. Ajoelhou-se diante dela. Dentro, havia roupinhas de bebê, um par de sapatinhos brancos, uma chupeta ainda com o cheiro de talco, e um caderno escolar. Ela folheou as páginas. Desenhos infantis. Rabiscos coloridos. Frases simples, escritas com lápis de cor. "Eu amo a mamãe. Hoje fui no parque. A mamãe chorou, mas eu abracei ela." Mirna levou a mão à boca. Seu corpo inteiro tremia. Mas, aquilo não fazia sentido. Lucas havia morrido com poucos meses. Ele nunca aprendeu a escrever. Nunca foi ao parque. Nunca falou. Então, de onde vieram aquelas anotações? Havia mais. No fundo da caixa, havia uma foto. Amarelada, mal cortada. Nela, Mirna segurava um bebê no colo. Mas o rosto do bebê estava apagado. Arranhado com caneta. Como se alguém tivesse tentado apagar sua identidade. Atrás da foto, uma frase escrita à mão. "Ele está em todo lugar. Mas só você pode vê-lo." Mirna sentiu a visão escurecer por um momento. Teve que se apoiar na parede para não cair. E então, vinda de baixo, da casa silenciosa, ela ouviu algo. 3 batidas secas. Lentas. Fortes. Vindas do porão. Como se alguém estivesse chamando. No dia seguinte, a manhã chegou sem que Mirna percebesse. Ela havia dormido sentada no sofá, com a lanterna apagada no colo e o caderno escolar de Lucas ainda em mãos. Os raios de sol cortavam a poeira no ar da sala, criando feixes dourados e imóveis, como se o tempo tivesse parado. Um som agudo interrompeu a quietude. Din-dom. Mirna despertou assustada. O toque da campainha pareceu ainda mais alto na cabeça latejante. Levantou-se devagar, os olhos turvos, e caminhou até a porta. Ao abri-la, encontrou o carteiro. Um rapaz jovem, de expressão séria. "Bom dia, dona Mirna. Tenho uma entrega aqui para a senhora. Assina aqui, por favor." Ela pegou a prancheta, assinou com mãos trêmulas e recebeu uma caixa. Pequena, embrulhada com papel craft e fita adesiva. Não havia remetente. Apenas um nome escrito a caneta preta, em letras grandes. "Para ele." Mirna engoliu seco. "Sabe quem mandou?" Perguntou ao carteiro. "Não, senhora."
Veio da central. Já estava aqui quando cheguei. Só estou entregando. Ela agradeceu com um aceno quase imperceptível e fechou a porta devagar. Sentou-se à mesa da cozinha, com a caixa ainda fechada. Olhava para ela como se fosse algo vivo. Sentia um frio percorrer a espinha. Demorou alguns minutos até criar coragem para abrir. Dentro, havia um conjunto de roupas de bebê, um macacão branco com pequenos desenhos de ursinhos, uma touca bordada com o nome Lucas, uma fita de áudio-cassete. Mirna pegou a fita nas mãos como se fosse um artefato sagrado. Seu coração acelerou. Aquela fita parecia ter saído diretamente de um passado que ela havia enterrado. No rótulo, uma única palavra escrita com caneta azul. Gravado em casa. Ela vasculhou os armários até encontrar o velho gravador do marido, guardado há anos em uma gaveta esquecida. Colocou a fita no aparelho, conectou na tomada e apertou o botão de play. Por alguns segundos, nada. Depois, um som fraco. Ruídos. Como o vento ou uma televisão distante. E então, uma voz. Baixa. Masculina. Familiar. Ele não para de olhar para mim, até mesmo quando está dormindo. Eu tentei te contar, Mirna, mas você não escuta. Ele não é mais o nosso filho. Não desde aquela noite. Não desde aquele grito. Você ouviu? Eu sei que ouviu. Silêncio. Mais estática. Depois, outra voz. Fina. Quase infantil. Mamãe, estou aqui. Mirna desligou o aparelho com um estalo. O suor escorria pelas têmporas. As mãos tremiam tanto que ela deixou o gravador cair no chão, onde ele se partiu em 2 pedaços. Com passos apressados, ela foi até o sofá da sala. O rebor estava lá. Deitado. Exatamente onde deveria estar. Mas agora, com o macacão branco recém-vestido. O mesmo da caixa. E a touca também. E nas palmas das mãos de vinil, marcas escuras. Como se tivessem sido seguradas por dedos de verdade. A carta chegou 3 dias depois da fita. Era um envelope simples, com o selo de uma escola municipal da região. Mirna quase não abriu, imaginou ser engano. Mas ao ver o nome estampado no topo do papel, ela congelou. Escola Infantil Vagalume. Reunião de pais e responsáveis, aluno Lucas M. Rodrigues. Seu coração deu um salto no peito. Os olhos percorreram o texto, relendo as palavras como se tentasse encontrar um erro, alguma explicação lógica. Mas não havia. O nome era o do filho. O endereço da escola existia. E o horário da reunião era naquela tarde. Durante horas, ela ficou andando em círculos pela casa. A mente um turbilhão. A dúvida corroía tudo. Seria uma brincadeira? Um teste? Um sinal? Por fim, cedeu à necessidade. Vestiu uma roupa simples, prendeu os cabelos, pegou o rebor no colo, agora mais apertado do que nunca, e saiu pela primeira vez em semanas. O portão da escola era azul, com desenhos coloridos pintados por crianças. Havia vozes de professores, sinos, e uma fila de pais esperando. Mirna sentiu os olhares ao passar com o bebê nos braços, mas ignorou todos. Na recepção, uma atendente jovem e simpática a recebeu. Bom dia. Nome do aluno? Lucas. Lucas M. Rodrigues. A mulher olhou em um caderno aberto sobre a mesa, passando o dedo pelos nomes. Ah, sim. Lucas. Turma do Maternal 2. Pode aguardar ali, Dona Mirna, a professora vai chamar os responsáveis da turma em instantes. Mirna se sentou no banco da área de espera, o rebor cuidadosamente enrolado na manta. O som das crianças brincando ao fundo misturava-se a uma angústia crescente. Então, a porta da coordenação se abriu. Uma mulher alta, de cabelos grisalhos presos em coque, saiu com uma prancheta na mão. Pais de Lucas M. Rodrigues? Perguntou, olhando em volta. Mirna levantou-se. Os olhos da coordenadora se fixaram nela por um instante mais longo do que o normal, mas sem expressar julgamento. Pode entrar, senhora Mirna. Dentro da sala, a coordenadora consultou alguns papéis. Estou um pouco confusa, para ser sincera. O nome do Lucas apareceu em nossa listagem de matrículas confirmadas, com todos os dados certos. Endereço, documentação, nome dos pais. Mas não temos registro de presença. Nenhum professor o conhece. E a matrícula foi aprovada pessoalmente, com sua assinatura. Ela girou o papel e mostrou a Mirna. Era, de fato, a caligrafia dela. Mirna pegou a folha com mãos trêmulas. Leu cada linha. Tudo estava lá. A ficha preenchida, a assinatura dela e, no rodapé, colada, uma foto 3x4.
A imagem mostrava uma criança de pele clara, cabelos castanhos e olhos arregalados. O mesmo rosto da foto antiga, que ela pensava ter sido apagada com caneta. Eu não me lembro de ter feito isso, murmurou. Talvez tenha sido um engano, ou uma interferência no sistema. Vamos investigar. Por enquanto, desconsidere a reunião. Mas, a senhora tem certeza de que está tudo bem? Myrna apenas assentiu. Levantou-se, com o rebor nos braços, e saiu da escola em silêncio. Ao chegar em casa, não subiu direto. Parou em frente à porta do porão. E dessa vez, não hesitou em descer. No centro do porão, sobre o tapete, havia uma folha de papel dobrada. Ela se aproximou devagar. Era a mesma folha da escola. Com uma frase escrita à caneta. Ele já foi matriculado, mamãe. Agora falta só você aceitar. Aquela noite foi diferente. Myrna não acendeu as luzes da casa. Manteve-se à meia luz das velas, como se temesse que a claridade demais revelasse o que ela não estava pronta para ver. O rebor permanecia no colo, inerte. Mas os olhos de vidro pareciam absorver tudo. Ela havia colocado o bilhete da escola sobre a mesa da sala, ao lado da fita cassete quebrada e da roupinha com o nome bordado. Objetos que pareciam desconexos, mas que, juntos, contavam uma história. Uma história que talvez nunca tivesse terminado. Perto da meia-noite, Myrna subiu para o quarto e destrancou a última gaveta do armário. Lá dentro, havia um objeto que ela evitara por anos, um diário de capa escura, com marcas de dedos nas bordas. A palavra Lucas estava gravada na contracapa com caneta esferográfica, quase apagada pelo tempo. Ela se sentou na cama, pela primeira vez em muito tempo, começou a folhear as páginas. Hoje senti ele mexer. Foi só um segundo, mas juro que senti. Raul não acreditou. Disse que era imaginação. Que não tinha como. Mas eu sei o que senti. O médico disse que não há batimentos. Mas eu escutei. Eu juro que escutei. Aquele som, aquele pulsar, ele está ali. Enterraram um caixão vazio. Não me deixaram ver. Disseram que era melhor assim. Que era por segurança. Mas algo dentro de mim diz que ele não foi embora. Myrna virou as páginas, sentindo as palavras arderem. A caligrafia ia mudando com o tempo, da delicadeza materna para a rigidez de alguém à beira do colapso. Comprei o bebê na loja do centro. Era igual. Não parecido, igual. Até a covinha do lado esquerdo. Até o formato da orelha. Raul ficou em choque. Disse que aquilo era doentio. Mas quando fui dormir, ouvi o choro. Baixinho. Vindo do armário. Ele quer brincar. Ele me chama. Eu escuto minha voz saindo da boca dele quando ele sorri. É como se eu estivesse ali, dentro dele. Como se eu tivesse voltado. A última anotação era de 2 noites antes. O porão não é mais só um lugar. É o coração da casa. É onde ele mora de verdade. Quando estamos ali, o tempo para. E o mundo lá fora some. Myrna fechou o diário e abraçou o rebor com força. As lágrimas escorriam pelo rosto sem resistência. Já não havia mais certeza de nada, nem do tempo, nem da lógica, nem da própria identidade. Havia apenas aquele vínculo, aquela presença, aquele bebê. Mas no silêncio do quarto, algo se moveu. A cortina balançou, mesmo sem vento. A porta do armário rangeu levemente. E uma página do diário se soltou, como se tivesse sido puxada. Ao cair no chão, ela ficou virada para cima. Nela, uma frase escrita à mão, em letra infantil, que Myrna jurava não ter escrito. Você me prometeu, mamãe. Prometeu que nunca mais me deixaria sozinho. O sol mal havia nascido quando Myrna acordou com um pensamento fixo, pulsando como uma voz dentro da cabeça. Ele precisa de um nome. Não um nome qualquer. Não um apelido carinhoso. Mas o nome dele. Durante todo aquele tempo, mesmo chamando o rebor de meu amor, meu filho, ou simplesmente bebê, ela evitara dizer em voz alta o que sentia no fundo do peito. Dizer o nome era dar existência. Era selar o vínculo. Era tornar real. Mas agora, depois da escola, da fita, do bilhete, do diário, não havia mais como evitar. Ele estava ali. E tinha nome. Naquela manhã, ela voltou ao porão com o rebor nos braços, enfaixado em um cobertor limpo, os cabelos de vinil penteados com cuidado, o corpinho perfumado com essência de lavanda. Sentou-se no chão, diante do berço, e o segurou como uma mãe segura um recém-nascido em sua primeira noite em casa. Eu devia ter feito isso antes, disse em voz baixa. Te escondi do mundo, até mesmo do seu nome.
Mas agora eu sei quem você é. E ninguém mais vai tirar isso de mim. Ela fechou os olhos, respirou fundo e disse com firmeza: Lucas. Seu nome é Lucas. O som da palavra ecoou pelo porão como um juramento. Pela primeira vez, ela sentiu que algo se completava. Como se uma lacuna interna finalmente tivesse sido preenchida. Era como colocar a última peça de um quebra-cabeça, mesmo que a imagem final fosse algo que muitos evitariam olhar. Na mesma hora, um barulho veio do fundo do porão. Um clique seco. Mirna se levantou assustada, os olhos varrendo o ambiente. O som viera da prateleira antiga, onde ela guardava objetos esquecidos da infância do filho, ou do que restara dela. Ali, entre brinquedos empoeirados e fotos amareladas, uma caixa de música se abrirá sozinha. Era de madeira escura, com desenhos florais entalhados. Estava trancada havia anos. Agora, girava lentamente, sem que ninguém a tocasse. E tocava a canção que ela costumava cantar durante a gestação, quando sentia Lucas se mexer no ventre. A mesma melodia que jamais conseguirá cantar de novo depois do enterro. Mirna levou a mão à boca. Você lembra? Murmurou. Você lembra? Ela caiu de joelhos diante da caixa de música, os olhos marejados, e começou a cantar baixinho junto com a melodia. Sua voz quebrava, mas não parava. Como se, pela primeira vez em muitos anos, estivesse falando diretamente com o filho perdido. Ou, reencontrado. Horas depois, quando subiu do porão com o rebor nos braços, algo nela havia mudado. Não era mais medo. Nem apenas loucura. Era convicção. Convicção de que Lucas estava ali. De que havia voltado. E de que, agora que tinha um nome, ele jamais partiria novamente. O céu estava escuro desde o início da tarde. Nuvens carregadas se acumulavam sobre o bairro como um teto prestes a desabar. O ar estava abafado, pesado, como se a atmosfera respirasse junto com a casa. Na casa número 9, Mirna preparava tudo como se estivesse se protegendo de uma guerra. Fechou as janelas, puxou as cortinas, desligou a energia da casa. Por precaução, dizia a si mesma. Colocou velas em cada cômodo e trancou todas as portas com cadeado duplo. Lucas estava no porão. Ela havia deixado o rebor cuidadosamente posicionado no berço, com o macacão branco e a touca azul. Ao lado dele, um pequeno rádio de pilha tocava canções de ninar em volume baixo. Mirna subia e descia as escadas constantemente. A cada trovão distante, ela apressava o passo, verificando se nada havia se mexido, se ninguém estava na rua, se o portão da frente continuava trancado. Ela tinha certeza de uma coisa: alguém viria. Eles sabem que ele voltou, dizia a si mesma, acendendo mais uma vela na sala. E não vão aceitar. Nunca aceitaram. Desde o começo. A tempestade começou com um vento forte que derrubou 2 lixeiras na rua. Depois, a chuva veio como um corte, intensa, violenta, barulhenta. Do lado de dentro, Mirna observava pela fresta da cortina. Relâmpagos iluminavam a fachada da casa em flashes curtos. Em um desses clarões, ela viu uma figura parada do outro lado da rua. Imóvel. Com um guarda-chuva preto e uma capa de chuva que escondia o rosto. Ela piscou. A figura não estava mais lá. Ou nunca estivera. Na cozinha, o rádio do porão mudou de estação sozinho. Um chiado baixo preencheu a casa. Depois, uma voz infantil surgiu em meio à estática. Mamãe, vem aqui. Mirna desceu correndo as escadas, coração disparado. Abriu a porta do porão e correu até o berço. O rebor estava lá. Mas agora, seus olhos estavam abertos. Ela nunca os deixava abertos. Era parte do ritual. Dormir com os olhos fechados, como um bebê de verdade. Mas agora, eles a encaravam. Ela estendeu a mão devagar. Tocou os cílios com delicadeza. Não havia movimento. Nenhuma piscada. Mas o olhar parecia diferente. Vivo. Mirna caiu de joelhos, emocionada. Lucas, você está mesmo aqui, não está? Está me ouvindo? O rádio emitiu um som agudo. Então, silêncio. A tempestade aumentava. Raios cortavam o céu como lâminas de luz. A energia do bairro oscilou e caiu. Tudo ficou escuro. Mirna permaneceu no porão. Ajoelhada. Sorrindo para o filho. Em algum lugar entre o som da chuva e os estrondos dos trovões, ela ouviu novamente. Não me deixa, sozinha. Lá fora, Clara, a assistente social, observava a casa de dentro do carro, com as luzes apagadas. Ela havia recebido uma ligação anônima. E dessa vez, viera sozinha. Com a tempestade como aliada.
e a certeza de que aquela mulher precisava de ajuda urgente. A tempestade já rugia sobre o telhado da casa número 9 quando Clara desceu do carro com um guarda-chuva preto em mãos e um dossiê molhado sob o braço. O vento a empurrava para trás, mas ela avançava. Algo naquela noite parecia definitivo. Ela não estava mais ali como assistente social. Estava ali como alguém que não conseguiu ignorar os sinais. Dentro da casa, o porão era o único cômodo iluminado. Myrna se recusava a sair dali. Sentada no chão, os joelhos abraçados contra o peito, ela observava o rebor no berço com os olhos fixos, quase sem piscar. Ao lado, o rádio voltou a funcionar por conta própria. Mas não havia mais música. A voz que saiu dele não era de criança. Era de mulher. Baixa. Trêmula. Myrna, você precisa acordar. Você precisa aceitar. Ela regalou os olhos. A voz era familiar demais. Mãe? Silêncio. Depois, outra voz. Mais grave. Masculina. Você sabe o que está fazendo? Isso não é ele. Isso nunca foi ele. Raul sussurrou, com as mãos nos ouvidos. Não. Não agora. Vocês não têm o direito de me julgar. Ele está aqui. Eu sei que ele está aqui. O rádio desligou sozinho. E então, a voz mais baixa de todas se fez ouvir. Vinda do berço. Mamãe, eles querem me levar. Myrna se levantou num salto. Nunca. Você vai ficar comigo. Eu te protegi, te alimentei, te dei um nome. Eu trouxe você de volta. Você é meu. Mas mesmo gritando, sua voz soava frágil. Como se fosse engolida pela escuridão do porão. No andar de cima, Clara tocava a campainha com insistência. Sem resposta. Decidida, tentou girar a maçaneta. Trancada. Deu a volta e encontrou uma janela aberta nos fundos, parcialmente coberta por um plástico. Entrou com dificuldade, chamando alto. Dona Myrna? É a Clara. Por favor, estou aqui só para conversar. Silêncio. Ela caminhou lentamente pela casa, iluminando com a lanterna do celular. Passou pela sala, onde viu as roupas de bebê, o rádio quebrado, a touca sobre a almofada. E então, notou a porta do porão, trancada com 2 cadeados e uma fita de aviso que dizia: Não entre. Estamos seguros aqui. Clara sentiu um arrepio subir pelas costas. Dona Myrna? Chamou mais uma vez, batendo na porta com cuidado. Eu preciso ver a senhora, por favor. Está tudo bem? Do outro lado, ouviu passos apressados. E uma respiração ofegante. Vai embora. A gente tá bem. Ele tá dormindo. Eu não vim para tirar ninguém da senhora. Mas a senhora precisa de ajuda. E ele não está mais aqui, Myrna. O Lucas se foi. Silêncio. Então, uma gargalhada curta, que se transformou em choro. Depois, em murmúrio. Vocês estão tentando me enlouquecer, mas ele tá aqui. Ele falou comigo. Ele me chamou de novo. Clara encostou a testa na porta. Eu acredito que a senhora acredita nisso. E é por isso que eu estou aqui. Para te tirar da escuridão. Lá dentro, a luz da vela tremia. A caixa de música se abriu novamente, sozinha. E sobre o berço, o rebor estava virado de lado. Com os olhos fechados. Mas uma única lágrima escorria do canto de seu olho de vidro. A porta do porão permanecia selada por dentro. Clara continuava parada diante dela, sentindo o peso da noite cair como as paredes daquela casa, velhas, frágeis, prestes a ceder. Lá dentro, Myrna andava em círculos, suando frio, murmurando palavras desconexas. O rádio continuava desligado, mas as vozes ainda ecoavam em sua mente. Vozes do passado, da infância, da maternidade interrompida. Do lado de fora, a tempestade dava sinais de trégua. Mas o verdadeiro furacão estava ali, no subterrâneo da casa número 9. Ele me chamou, repetia Myrna. Ele me chamou, e eu ouvi. Ninguém pode negar isso. Nem Clara. Nem Deus. Nem o tempo. Ela se ajoelhou ao lado do berço e acariciou o rosto frio do rebor, com a ternura de uma mãe que tenta memorizar os últimos detalhes antes de uma despedida. Você não precisa ter medo, Lucas. Não vamos nos separar. Não de novo. Mas algo dentro dela começou a vacilar. Uma dúvida. Um fio de lucidez cortando o delírio. E se aquilo tudo fosse só dor? E se ela tivesse recriado o filho apenas para não precisar encarar o luto? No andar de cima, Clara procurava uma forma de entrar. Tentou arrombar um dos cadeados, mas eles eram antigos e reforçados. Foi até a cozinha em busca de alguma ferramenta, e ali,
sobre a mesa, viu o diário aberto de Myrna. As páginas tremiam com a brisa da janela entreaberta. Clara se aproximou e leu os trechos rapidamente, e, conforme lia, seus olhos se enchiam de compaixão. Quando ele chorou pela primeira vez, eu soube que ainda estava comigo. Mesmo que o mundo dissesse que não. Mesmo que o caixão estivesse vazio. Não preciso que acreditem em mim. Só preciso ouvir a voz dele mais uma vez. Clara fechou o diário com cuidado. Myrna, chamou, voltando ao porão. Me escuta. Eu li o que você escreveu. Eu li com o coração. E eu entendi. Silêncio. Você perdeu o Lucas. Mas não perdeu a capacidade de amar. Não perdeu sua história. Não perdeu a si mesma. Deixa eu te ajudar, não precisa mais se esconder. Lá dentro, Myrna apertava o rebor com força. As lágrimas desciam quentes pelo rosto. Ele ainda está aqui. Talvez ele esteja, respondeu Clara, com a voz calma. Mas não do jeito que você acha. Talvez ele só esteja esperando que você consiga deixá-lo ir, para poder descansar também. Um raio cortou o céu no mesmo instante, iluminando brevemente o interior do porão. E então, a luz da vela se apagou sozinha. O breu foi total. No escuro, algo se moveu. Um passo. Outro. Mas não de Myrna. Um som leve, como pés descalços no chão frio. Ela congelou. Lucas? Nada. Somente respiração. Clara, do outro lado da porta, ouviu um barulho, como se alguém deslizasse lentamente pela parede. Depois, uma pancada seca. Myrna? Ela tentou arrombar com mais força, agora desesperada. E então, do outro lado, ouviu a voz da mulher, abafada, baixa, diferente. Eu preciso mostrar uma coisa. Clara afastou-se, atonita. E do lado de dentro, ouviu-se o som dos cadeados sendo destravados, um a um. O porão estava prestes a se abrir. E o que sairia dali, mudaria tudo. A porta do porão se abriu devagar, com um estalo seco dos cadeados sendo soltos um a um. Clara recuou instintivamente, os olhos arregalados, o coração disparado. A escuridão lá dentro parecia mais espessa do que qualquer noite. O cheiro de mofo, de vela queimada e algo mais difícil de descrever, como um luto antigo, trancado por anos, tomou conta do corredor. Myrna surgiu devagar, pálida, os cabelos desgrenhados, o rebor envolto em uma manta apertada contra o peito. Ela tremia. Não de frio, mas daquilo que vinha tentando evitar há tempo demais, a verdade. Você quer ver? Perguntou, a voz rouca. Clara assentiu, devagar. Myrna deu espaço. Clara entrou no porão. O ambiente era ao mesmo tempo infantil e perturbador. O berço enfeitado, as paredes com desenhos de nuvens, os brinquedos limpos, perfeitamente alinhados. Tudo dava a impressão de um quarto de bebê real. Exceto pelo fato de estar no subsolo. Escondido. Clara observou o rebor com cuidado. Era mesmo incrivelmente realista. Mas naquele momento, o que chamava sua atenção não era o boneco, era Myrna. Eu sei o que você está pensando, disse a mulher, ajoelhando-se no chão. Que eu perdi a cabeça. Que tudo isso aqui é loucura. Mas, Clara, você não entende. O que aconteceu com o Lucas não foi normal. Ela apontou para uma pequena caixa de madeira sobre a prateleira. Clara se aproximou e abriu. Dentro, um punhado de documentos. Papéis de hospital. Exames. Relatórios. E, por baixo de tudo, uma certidão de nascimento. E uma de óbito. Ele nasceu com problemas cardíacos, começou Myrna, a voz embargada. Disseram que ele não passaria da primeira semana. Mas ele passou. Ficou 2 meses comigo. 2 meses. E depois, disseram que ele morreu durante o sono. Só que, quando me entregaram o caixão, estava fechado. Lacrado. Não me deixaram ver. Disseram que o corpo estava delicado demais. Raul aceitou. Mas eu nunca consegui aceitar. Nunca vi meu filho morto. Só me pediram para acreditar. Ela puxou outra folha, um laudo médico. Depois que Raul morreu, comecei a procurar. Fui atrás de hospitais, necrotérios, até de cemitérios clandestinos. E nada batia. Nenhum registro completo. Nenhuma explicação convincente. Myrna olhou para Clara com olhos rasos de lágrimas. E então, um dia, vi esse bebê reborn numa loja. Era igual. Não parecido. Era ele. Até a covinha na bochecha, igual. Ela abraçou o rebor com mais força. Eu sei que ninguém acredita. Mas eu senti. Senti quando ele me chamou.
Quando a caixa de música tocou sozinha. Quando ouvi minha voz no rádio. Eu sei que você acha que é só trauma. Só dor. Mas se você tivesse sentido o que eu senti, você entenderia. Clara se aproximou, agachou-se ao lado dela e segurou sua mão com delicadeza. Eu não estou aqui para te dizer que nada disso foi real. Estou aqui para ouvir. E para dizer que, mesmo se ele não estiver mais aqui, você está. E você merece sair desse porão, Myrna. Você merece viver. Myrna começou a chorar. Primeiro baixinho. Depois, desabando por completo. Como se, finalmente, algo dentro dela estivesse sendo quebrado, ou libertado. Ela soltou o rebor no berço. Pela primeira vez, sem medo. E disse, num fio de voz. Talvez ele só quisesse descansar. No canto do porão, a caixa de música girava lentamente. Mas agora, silenciosa. A madrugada havia finalmente cedido lugar a uma manhã cinzenta, encharcada pela tempestade da noite anterior. O cheiro de terra molhada invadia a casa número 9 pelas frestas das janelas, como um lembrete de que o mundo lá fora seguia em movimento, enquanto de Myrna ainda precisava parar. Clara passou aquela noite inteira ao lado de Myrna. Ajudou-a a organizar os documentos, a fechar o diário, a colocar o rebor de volta no berço, desta vez, como se fosse apenas um objeto, mas tratado com o mesmo respeito que se dá a uma memória. Foi nesse momento, enquanto recolhiam caixas esquecidas e velas já derretidas, que Clara notou algo estranho no porão. No canto mais escuro, coberto por um tapete velho e alguns brinquedos antigos, o chão parecia diferente. Mais novo. Menos gasto que o resto. Ela se abaixou, puxou o tapete, com cuidado, arrastou os brinquedos. O chão era de cimento batido, exceto por um pedaço quadrado, cerca de 1 metro por 1 metro, com marcas de cimento fresco, um tom ligeiramente mais claro que o entorno. Clara olhou para Myrna. Ela, por sua vez, apenas abaixou os olhos. Foi na semana em que o Raul morreu, sussurrou. Eu achei que precisava enterrar alguma coisa. Para manter ele perto. Para manter alguma parte dele viva. O que você enterrou aqui, Myrna? Silêncio. Ela se ajoelhou ao lado da marca no chão. Me ajuda a tirar? Mais tarde, usando uma pequena marreta e um formão, Clara e Myrna quebraram o cimento, camada por camada. Nenhuma das duas dizia uma palavra. O som dos estilhaços era a única trilha daquela escavação silenciosa, ritualística. Depois de mais de 1 hora, chegaram ao que parecia ser uma caixa de madeira, antiga, envolta em tecido plástico. Myrna hesitou. Clara olhou, esperando seu sinal. Com um movimento sutil da cabeça, Myrna autorizou. Clara abriu a caixa. Dentro, havia uma manta azul bebê, já desbotada pelo tempo, e, cuidadosamente envoltos nela, objetos antigos, uma chupeta, uma mecha de cabelo embrulhada em fita, um par de sapatinhos brancos de tricô, e uma fotografia. Era Lucas. Bebê. Ainda no colo de Myrna, no hospital. Sorrindo. Mas o que chamou a atenção de Clara foi o que estava atrás da foto. Uma folha de exame ultrassonográfico, e um cartão com um número de identificação hospitalar. Ela pegou o papel e leu em silêncio. Então olhou para Myrna. Esse número é de um registro. Podemos consultar. Podemos descobrir o que realmente aconteceu. Myrna fechou os olhos. Por um momento, pareceu mais velha. Mais cansada. Mas também, mais leve. Talvez, eu esteja pronta, agora. Ela pegou os sapatinhos com cuidado, passou os dedos sobre os pontos de lã desfeitos e disse, quase em prece. Seja o que for que estava aqui, era parte de mim. Mas talvez não precise mais estar. Clara voltou a cobrir a caixa com um pano limpo. Dessa vez, não a enterraram de novo. Em vez disso, a colocaram em uma caixa nova, lacrada com cuidado. E a deixaram na superfície. Onde a verdade, enfim, podia respirar. 2 dias se passaram desde a madrugada em que o porão foi aberto, e com ele, também as memórias, as feridas e os silêncios que Myrna havia enterrado durante anos. O tempo parecia ter mudado dentro da casa número 9. As janelas, antes seladas, agora estavam entreabertas. Cortinas leves dançavam com o vento da manhã. A luz natural, que antes parecia um intruso, agora preenchia os espaços sem pedir licença. Myrna estava sentada na sala, em silêncio. Sobre a mesa de centro, repousava a caixa onde guardara os objetos de Lucas. Ao lado, o rebor, agora posicionado sobre uma poltrona, como se fosse, finalmente, apenas o que sempre foi, uma boneca. Mas havia algo diferente em Myrna. Algo nos olhos. Não era exatamente paz.
Mas também não era mais desespero. Era um estado entre os dois, aceitação inacabada. Clara estava de volta. Sentada em frente a ela, com uma pasta no colo, os exames do hospital já consultados. O prontuário confirma a versão do hospital, disse com calma. Lucas faleceu por uma falha cardíaca durante o sono, na UTI. O caixão, infelizmente, foi fechado por conta do estado delicado do corpo. Foi tudo feito conforme o protocolo. Nenhuma irregularidade. Mirna escutava com atenção. Não desviava o olhar. Mas não dizia nada. Clara continuou. Mas há um detalhe, um dado curioso. 2 dias após o registro de óbito, houve uma movimentação no sistema. Como se alguém tentasse acessar o prontuário com uma identificação externa. Isso nunca foi explicado. E o IP era do computador da casa de vocês. Mirna franziu o senho. Raul? Clara apenas assentiu. Talvez ele tenha buscado algo e descoberto mais do que te contou. Talvez tenha tentado proteger você da dor. Ou, talvez ele tenha enlouquecido também. Nunca saberemos ao certo. Silêncio. E você? Perguntou Mirna, encarando Clara. No fundo, você acredita que eu enlouqueci? Clara demorou a responder. Eu acho que você viveu algo que não teve espaço para existir no mundo real. Uma dor grande demais. Uma ausência silenciosa demais. E encontrou uma forma de dar forma a isso, mesmo que fosse uma ilusão. Ela estendeu a mão por cima da mesa. Mas se foi loucura, ou se foi fé, não me cabe julgar. O que importa é que você está aqui agora. E que, talvez, pela primeira vez, tenha deixado ele partir. Mirna fechou os olhos. Eu o senti. Mesmo que tenha sido só por dentro. Eu o senti comigo todos esses anos. E às vezes, ainda sinto. Como se estivesse ali, na outra sala, brincando em silêncio. Ela respirou fundo. Abriu os olhos. E talvez seja isso que resta a uma mãe, quando perde um filho. A sensação. O eco. Ela se levantou, pegou o rebor com cuidado e o colocou dentro de uma caixa de papelão. Cobriu com um pano branco. Clara observava em silêncio. O que vai fazer com ele? Ainda não sei, respondeu Mirna. Mas acho que ele já cumpriu seu papel. Naquela noite, Clara partiu. E Mirna ficou sozinha pela primeira vez, sem o rebor. Sem o delírio. Sem o medo. Apenas com a casa. Com as memórias. E com uma dúvida que, mesmo depois de tudo, ainda ecoava entre as paredes. Foi verdade, ou apenas loucura? Os dias passaram devagar na casa número 9. O porão foi esvaziado. As paredes, antes pintadas com nuvens infantis, agora estavam cobertas com tinta branca. O berço foi desmontado. Os brinquedos doados. O rebor, cuidadosamente embrulhado e entregue a uma ONG que trabalha com mães em luto. Mirna decidiu não se desfazer de tudo de uma vez. Guardou a caixa de música, a manta azul e o diário. Não por apego ao delírio, mas por respeito à dor. Aquelas coisas contavam uma história. A dela. Ela voltou a caminhar até a praça, a conversar com vizinhos, a sair para comprar pão na padaria. Os olhos das pessoas ainda a seguiam, mas não com o mesmo julgamento de antes. Havia algo nela que havia mudado, ou talvez, algo que finalmente emergiu do fundo do poço onde ela esteve por tanto tempo. Um certo dia, enquanto regava as plantas do jardim, ouviu o som de crianças brincando na rua. Sorriu. Não chorou. Apenas sorriu. Clara ainda ligava às vezes. E numa dessas ligações, perguntou: Como você está, de verdade? Mirna pensou por alguns segundos. Estou, reaprendendo a viver com o silêncio. Mas agora, ele não me assusta tanto. Na estante da sala, entre livros antigos e molduras esquecidas, havia uma única foto à vista. Mirna jovem, com um bebê nos braços. Sem marcas de caneta. Sem mistério. Apenas um momento. Um instante real, congelado no tempo. Naquela mesma noite, antes de dormir, ela acendeu uma vela ao lado da cama, abriu o diário e escreveu. Hoje, lembrei do cheiro dele. Não como lembrança, mas como sensação. Como um sopro leve de talco e leite morno. E isso bastou. Fechou o diário, apagou a vela, e ao deitar, pela primeira vez em muitos anos, não sentiu medo de sonhar. Porque há coisas que se perdem para sempre. Mas há outras, que nunca nos deixam. Porque uma mãe, nunca esquece. Gostou dessa história? Se você chegou até aqui, é porque sentiu. Sentiu o peso, o mistério e a emoção que a gente traz em cada narrativa. Este é o nosso espaço para quem ama histórias reais, obscuras, sensíveis e surpreendentes.
Inscreva-se no canal Caso Real Narrado e ative o sininho para não perder os próximos relatos. Deixe seu comentário. Você acredita que Lucas esteve ali? Ou tudo foi criação da dor de Mirna? Sua opinião pode ser lida no próximo vídeo. Até o próximo caso. E lembre-se, nem todo silêncio é vazio.